Oi, galerinha, tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de português? Hoje a gente vai fazer o Hora do Texto. A gente vai falar sobre os limeriques. Será que vocês sabem aí em casa o que é um limerick? Limerick, eles são poemas, só que eles são poeminhas bem curtinhos, que tem somente 5 linhas. Eles são rimados, eles têm rimas, tá? Normalmente eles têm muitas histórias e muitas piadinhas também, tá? Ninguém sabe direito como que os limericks eles apareceram, tá? Eles começaram a fazer sucesso quando um senhor inglês, Edward Lear, passou a escrever, tá? E a ilustrar eles de uma maneira engraçada. Então eles têm algumas características. Por exemplo, eles são engraçados, tem piadinhas. Só tem somente 5 linhas, tá? Mas nessas 5 linhas a gente consegue identificar a apresentação de personagem quando tem, tá? Pode se apresentar o lugar onde vive, enfim. Normalmente no meio conta um fato engraçado e no final, né, termina a história. Então ali, ó, vamos ler essa história aqui de baixo, do Edward Lear. Daquela senhorita, o nariz sem parar prosperava e crescia. Um dia o perdeu de vista e exclamou, toda aflita: "Oh, adeus, pontas do meu nariz!" Então, isso é um limerick, tá? Ali na número 1, no diálogo contexto, a gente vai ler mais um limerick, tá? Do Edward Lear, e depois a gente vai responder as perguntas. Então, olha lá, ó. No comprido nariz desse senhor, passarinhos adoravam se pôr, mas iam todos embora quando achavam que era hora, aliviando o nariz desse senhor. Então ali a gente tem, no começo, a apresentação do personagem, né? No meio, normalmente é a situação do meio, normalmente tem uma piadinha, e o final, né? Terminando a história. Ali naquele espaço em branco, tá? Ao lado do limerick, vocês vão ilustrar esse poema. Como ele descreve, tá? Os 2 primeiros versos. Então, no comprido nariz do senhor, passarinhos adoravam se pôr, mas iam todos embora quando achavam que era hora. E na B, quando é que o comprido nariz daquele senhor ficava aliviado? Quando? Ele ficava aliviado quando os passarinhos iam embora, certo? E ali na A, que vocês tinham que descrever também os primeiros versos do poema, o nariz de um senhor era comprido e os passarinhos gostavam de ficar apoiados nele, né? Ou ficar lá no nariz daquele senhor, certo? Na 2, a gente tem outro limerick, tá? Da Tatiana Belink. A gente já conhece a Tatiana Belink. Então, vamos ver qual é o limerick que ela fez. Um pato e seu primo, o rato, viviam que nem cão e gato. Um deles, então, num dia de cão, do outro fez gato e sapato. Ali, né, vocês devem ter percebido que os limericks, eles contam uma história de um jeito mais engraçado, né? Que história que conta o limerick da Tatiana Belink será? Será que vocês sabem qual é a história que ele conta? Eu não sei. Será que é o quê? História do quê? De um pato, de um primo? Na 3, vocês vão reler os limericks apresentados ali na atividade e reparar que eles têm sempre 5 versos, tá? Então, agora vocês vão pegar um lápis colorido, tá? E marcar em cada parte do texto os versos que rimam. Então, ali, por exemplo, ó. Um pato e seu primo, o rato, viviam que nem cão e gato. Isso rima. Depois, um deles, então, num dia de cão. E por último, do outro fez gato e sapato. Então, gato e sapato. Então, todos eles vocês vão fazer com cor diferentes, tá? E os versos que rimam, daí depois vocês vão anotar a seguir o que vocês descobriram sobre isso. Então, ali no pontinho, né? O limerick, ele conta o quê? A história do pato, do seu primo rato, que eles viviam brigando, certo? E por último, na produção de texto, né? Os limericks, como vocês já sabem, são bem engraçados, tem 5 linhas, né? E aí,
como daquela senhora que deu, né, adeus à ponta do nariz, lembra que eu contei agora? A gente vai ver outros textos que são geralmente construídos. Então, olha ali, como é que é. A apresentação do personagem, como a prof explicou, o fato engraçado ocorrido com o personagem e a finalização da história. Percebeu? Então, animada com tantos limericks, uma turma do segundo ano resolveu escrever um deles. Então, vamos ver qual é. Eu ganhei um pirulito, mas veio com um mosquito. Peguei uma sacola que veio com uma cola. E tudo ficou esquisito. Agora, você vai se inspirar num limerick, tá? E você vai escrever um limerick abaixo. Então, você vai escrever, lembrando dos limericks. Tem 5 linhas, alguma situação engraçada no meio do limerick. E embaixo, vocês podem fazer uma ilustração deles também. Combinado? Não esqueça de ilustrar bem bonito. Então, façam as atividades com calma e com atenção. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Um beijo da Prof. Roberta e até a próxima aula.